2 horas depois. Corre aqui, pastor, senão vai apagar a vela. Corre! Amiga, cola essa pequenininha. Essas assopra? Não, Não. não. Eu acho que ela não acende, né? Pelo Tira uma Ela foto acendeu a dele. de comemora. Aqui, Vai, tira a foto. Amiga, vem cá. Ele, Aqui, ó. Fez a foto. Aqui, ó. Aqui, ó. Matheus, pega você. A gente vai continuar agora o texto dos 3 Ais. Então você pode abrir sua Bíblia em Isaías 29. Por favor. Abra sua Bíblia em Isaías 29. A gente acabou de sair, né, do pequeno Apocalipse de Isaías, que era Isaías 24 ao 27. E agora a gente vai para Isaías 29. Continuidade da mesma mensagem de Isaías 28. São os 3 Ais. O primeiro Ai está em Isaías 28 e agora os 2 Ais que restam estão em Isaías 29. Então, se você gosta de anotar na sua Bíblia, para lembrar depois, nós vamos falar do versículo 1 ao 4. Jerusalém sendo sitiada. Esse é o segundo Ai. Isso é importante para você fazer, por quê? Porque quando você coloca do versículo 1 ao 4, do versículo 5 ao 8, do 9 ao 14, o que cada um desses versículos querem dizer, você vai estar se preparando para estudar aquilo de novo ou para pregar aquilo para outra pessoa. Você vai passar muito tempo talvez sem ler esse texto bíblico, mas quando você visitar de novo a sua Bíblia, isso vai servir para te ajudar a montar a sua mensagem em cima desse esboço. Então eu sempre anoto. Se você quiser anotar também, versículo 1 ao 4 vai estar mostrando Jerusalém sendo sitiada, esse é o segundo Ai. Do 5 ao 8, você pode também identificar como outra seção aí. Do 5 ao 8, os inimigos de Jerusalém são destruídos. Então, do 1 ao 4 é uma seção, do 5 ao 8 é outra. 9 ao 14, você pode separar como outra seção e ela vai estar falando sobre a cegueira dos líderes de Jerusalém. 15 e 16, Jerusalém recusa a liderança de Deus, e esse é o terceiro Ai. O terceiro Ai está no versículo 15 e 16. E para finalizar, os últimos versículos, 17 ao 24, Israel recebe revelação e salvação de Deus. Tá? Então vamos lá. Isaías 29, Ai da cidade de Davi. Deus vai tratar aqui a cidade de Davi com o nome de Ariel. Ele vai falar, ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor e eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançado ao chão, de lá você falará do pó. Virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Então Deus começa Isaías 29 mostrando o futuro cerco de Jerusalém. Então Jerusalém, essa cidade de Davi chamada de Ariel,
será uma cidade sitiada por Deus, lançada ao pó, lançada ao chão, e Deus fala que da terra sairá o sussurro e o lamento dessa cidade. Então, no fim dos tempos, Israel ela vai ser sitiada pelos seus inimigos, e Deus já avisou, Deus já alertou sobre essa realidade. Esse é o primeiro ai. É o segundo ai, na verdade, do capítulo 28 e 29, né? É o segundo ai dos 3 ais. A advertência de Deus sobre esse cerco. Do versículo 5 ao 8, nós vamos ver a realidade dos inimigos de Jerusalém sendo destruídos, porque sempre que Deus ele determina que o seu povo vai ser disciplinado, vai sofrer correção, e Deus vai usar os inimigos do seu povo para isso, a gente já viu que existe um padrão, né? Deus logo em seguida pega esses inimigos e não deixa esses inimigos impunes. Deus usa o pecado contra o pecador, mas depois de usar aquela nação inimiga contra o seu próprio povo, Deus corrige essa nação inimiga também, pelo prazer que ela teve em sitiar, em conquistar, em tudo aquilo que Deus estava usando ela, né? Então, o versículo 5 fala: mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, no instante, o Senhor dos Exércitos virá, com trovões e terremoto, e estrondo, ruído, com tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. Aqui se refere ao dia do Senhor, né? Olha, ele vem repentinamente, ele vem num instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões, terremoto e estrondoso ruído, com tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. A gente sabe que no fim dos tempos, quando Deus corrige o seu povo, qual é o momento oportuno que ele usa? Quando é que ele destrói os inimigos do seu povo? É quando ele vem novamente para a terra. Na segunda vinda de Jesus, ele vem e destrói os inimigos do seu povo, ele vem e castiga e dá a recompensa para os pecadores não arrependidos, mesmo enquanto eles estavam sendo usados como instrumento na mão de Deus para corrigir o povo judeu naquele momento. Versículo 7, na sua Bíblia. Então, as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Então, esse breve momento onde Deus usa os inimigos de Israel, permitindo e até orquestrando os ataques, o cerco, é como se esses inimigos estivessem sonhando com a tão sonhada derrota do povo de Israel. Hoje, se você for ver qual que é o sonho de todas as nações que cercam Israel, é o fim do Estado de Israel. O sonho dos inimigos de Israel hoje é o fim do Estado de Israel e do povo judeu. Quando Deus usa o inimigo de Israel para disciplinar Israel, esse povo inimigo é como se estivesse, enquanto ataca, sonhando que está conseguindo realizar os intentos do seu coração. Olha, estamos de fato agora cercando essa nação, vamos agora destruir ela, vamos agora saciar esses desejos do nosso coração contra esse povo. Só que aí eles acordam, e quando eles acordam, eles veem que não é isso que acontece. É como alguém que dorme com fome, sonha que está comendo, mas acorda ainda com fome. Porque Deus, ele não está permitindo os inimigos de Israel saciarem esses desejos de destruir o povo. Deus está usando para a correção. Quando Deus corrige, ele vem e destrói, ele vem e dissipa essa nação guerreira como usada de instrumento. Você está entendendo? Agora, a gente vai ver, né? É como se Isaías estivesse alternando. Ele fala do segundo ai,
Ele fala, vocês serão cercados, sitiados, e o inimigo de vocês virá, vocês clamarão do pó, vocês clamarão do chão, vocês vão ser levados ao chão. Beleza. Deus vai falar, mas calma, o inimigo de vocês vai acordar de um sonho, porque eu vou destruir eles, eu vou vir repentinamente, eu vou vir como uma tempestade, como um fogo devorador. E aí depois Deus vem com outra sessão, dizendo o porquê da correção. Porque os líderes, eles estão cegos espiritualmente, estão bêbados, e não é por causa do vinho. Então, a gente vai ver a realidade triste de alguém abrir o livro, abrir as escrituras e não entender o que está escrito. Cara, imagina você abrir a Bíblia e você não entender, cara. Imagina você sabe ler, mas você lê e não entende o que está sendo falado. Por quê? Porque Deus permitiu uma cegueira espiritual. Deus ele vai falar, no versículo 9, aí na sua Bíblia, versículo 9, pasmem e fiquem atônitos, seguem a si mesmos e continuem cegos, estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Então o próprio Deus pega os profetas que deveriam ter clareza para o povo, trazer a mensagem de Deus para o povo. Deus ele pega e traz um sono profundo sobre os olhos dos profetas, fechando os olhos dos profetas. O que é um profeta? Profeta não é aquele que determina algo, né? Profeta não é aquele que olha para você e determina uma porta de emprego aberta. Profeta pode prever futuro? Pode. Em Atos a gente tem exemplos como esses, né? Eles preveem, acho que fome, né? E alerta a igreja lá. Então o profeta pode sim ver coisas que vão acontecer no futuro. Profeta tem sim palavras de conhecimento. Só que não é como a gente está acostumado a ver. Profeta não determina a porta aberta, profeta não vê dinheiro na sua conta, profeta não vê seu CPF, profeta não vê a placa do seu carro. Profeta, na essência, é alguém que vê o coração de Deus e traduz o coração de Deus para o povo. O que Deus faz com esses profetas? Cega. O profeta que devia ver não vê mais, porque o próprio Deus fechou os olhos dele. E aí tem o profeta, mas também tem o vidente. E Deus vai cobrir a cabeça dos videntes. Então, a liderança espiritual daquele povo vai estar cega espiritualmente. Versículo 11. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, né? Está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O que isso significa? Os profetas e os videntes vão estar cegos nesses dias, vão estar com uma cegueira espiritual, e mesmo que eles peguem a palavra de Deus e falem assim, eu não consigo ler, eu estou cego, Deus cobriu meu entendimento, eu não vejo mais nada, eu não escuto mais nada, eu não tenho discernimento de mais nada, lê pra mim e me fala o que está escrito, essa pessoa vai pegar a palavra de Deus, ela vai ler e vai falar assim, eu sei ler, mas tá selado, eu sei ler, mas o que está escrito aqui não vem ao meu entendimento, cara, que desesperador. Porque sempre antes da pregação a gente ora, Senhor, me dá um espírito de conhecimento, revela a sua palavra. Imagina um tempo onde Deus cega e qualquer um que tenha o livro aberto, com todas as letras ali, lendo, não consegue entender o que está escrito. Esse é o contexto de cegueira espiritual do povo que em partes aconteceu, mas que a gente sabe que futuramente será o cenário de uma liderança longe de Deus, uma liderança espiritualmente cega. Por quê? Né? Por que Deus vai fazer isso? Qual que é o motivo? O que essa liderança fez? Bom, acho que capítulo 28, né, na última, a gente viu da queda da liderança, né? A liderança embriagada, que vomitava nas mesas das suas reuniões. E a gente, quantas vezes não vimos líderes que começam bem, líderes que começam com uma mensagem, começam com um propósito, mas caem em pecado
é o mesmo cenário aqui. Liderança que no meio do caminho caiu em pecado e agora Deus olha para ela e fala, vocês são bêbados que vomitam nas suas mesas de reunião. Nesse cenário aqui, Deus vai falar, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um povo que quer mostrar para o próximo a sua espiritualidade, mas que profundamente não tem nada com Deus. Esse povo se aproxima de mim com a boca. Olha só o que Deus está falando, cara. Deus dando testemunho de um povo que se aproxima dele, mas Deus fala, mas esse povo se aproxima com a boca. E me honra só com os lábios, mas o seu coração, né, está longe de mim. A adoração que eles me prestam é feita só de regras ensinada por homens. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. E agora a gente vai para o segundo ai. O capítulo 29. Que conclui os 3 ais dos 2 capítulos 28 e 29. É o terceiro ai. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Então, o terceiro ai é contra aqueles que acreditam que as suas práticas pecaminosas podem ser escondidas de Deus. O terceiro ai é para aquele povo que acredita que o que eles fazem não vai ser colocado sobre a luz e que o próprio Deus não sabe o que eles fazem. Ai destes, ai daqueles. E quando Deus fala ai, quando o profeta fala ai de alguém, ai desse povo, ai dessas pessoas, a gente tem que se preocupar. Ais são advertências e nós devemos nos preocupar quando a gente vê na Bíblia essas expressões. Então, ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor. Versículo 16. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Cara, olha só o que Deus usa aqui. O oleiro, todo mundo sabe o que é, né? Tem a passagem famosa aí, né? Que você desce a casa do oleiro e aí o vaso, né, quebra. Pá. O oleiro é aquele que faz o vaso. Que Deus está olhando para esse povo falando assim, vocês de fato acreditam que o vaso pode virar e falar pro oleiro que não foi o oleiro que fez o vaso? Cara, Deus está falando assim, vocês de fato acreditam que eu, criador de vocês, sou semelhante a vocês? Vocês podem se esconder de mim? Que eu não sou superior a vocês? Que eu não sou o criador de vocês? Então Deus começa a advertir esse povo, um povo obstinado que acredita que o seu criador, de alguma forma, pode ser enganado, pode ser tratado de forma inferior a quem ele realmente é. 17, versículo 17 é a última fase desse capítulo, é a conclusão desse capítulo, quando a gente vê a comparação do versículo 18 ao 24 com o 9 e 14. Por quê? Porque o 9 ao 14 é Deus pegando um povo longe da sua vontade e trazendo o quê? Cegueira. Amém? Deus pega um povo que se aproxima só de boca, mas o coração está distante e fala, olha, profetas, vocês não veem mais nada. Videntes, existe agora um pano sobre a cabeça de vocês. Deus dá cegueira espiritual para o povo. É como, cara, imagina eu aqui, pastor de vocês abre a Bíblia e fala, amigos, eu leio e não escuto a voz de Deus, não entendo mais nada. Aí eu falo, abre alguém a Bíblia aí, vamos ver. Aí todo mundo abre a Bíblia e ninguém consegue entender nada. Essa é a condição do versículo 9 ao 14. Mas do versículo 18 ao 24 é a revelação de Deus para o seu povo, a salvação de Deus para o seu povo. Então ele vai falar, acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia
Aí você circula para lembrar que essa é uma profecia sobre os últimos dias. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Cara, Deus, ele reverte a condição que ele impõe sobre líderes pecadores e falsos hipócritas, e ele reverte. Quando Deus decide salvar o seu povo, naquele dia, quando Deus se revela, ele fala: eu deixei profetas sem ver, e videntes sem discernimento, sem visão. Mas no meu dia, quando eu me revelar, os surdos ouvirão as palavras do livro. Os cegos não mais verão trevas. Deus, ele vai trazer revelação de quem ele é. Deus, ele vai se revelar pela palavra dele. Deus, ele vai não só fazer líderes espirituais na qual a gente espera isso, mas ele vai fazer o cego ver e o surdo ouvir as palavras que revelam quem ele é. Cara, a revelação de Deus não se alcança com um curso de teologia. Revelação de Deus não se alcança com ensinos bíblicos da igreja apenas. Só isso não nos traz revelação de Deus. Revelação de Deus é alcançada mediante o Espírito Santo revelando as Escrituras Sagradas. Porque só existe uma revelação, tá? Não existe mais nenhuma. Existe só uma, é a revelação da palavra. Mas sem a luz do Espírito Santo, a gente não consegue ter compreensão da revelação escrita de Deus. E Deus, naquele dia, vai fazer surdo ouvir e cego ver. Versículo 19. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Cara, quando Jesus vem na sua segunda vinda e quando ele estabelece o seu trono, é muito comum a gente ver ele reestabelecendo a ordem social. Porque é muito comum a gente ver a condição pecadora dos líderes de Israel antes dessas coisas acontecendo, ele oprimindo, ele não fazendo justiça, os líderes corruptos causando problemas sociais, né? O humilde, o desfavorecido, a viúva, o órfão, sempre sofrendo na mão desses líderes. Quando Jesus vem, cara, é muito comum a gente ver em profecias que falam sobre a vida de Jesus, o governo de Jesus, ele reestabelecendo ordem social e justiça. Ele pegando o órfão, a viúva, o oprimido e operando justiça na vida destes. Versículo 20. Será o fim cruel do zombador e ele desaparecerá. E todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais com uma palavra tornam o réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor. E com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Cara, Jesus, quando ele vem, ele não divide o seu governo com o ímpio. Sabe, enquanto Jesus governa, não vai ter outra chapa. Tipo, não vai ter outro sindicato rival. Não vai ter outro governo rival. Não vai ter outro partido político rival. Quando Jesus vem, ele elimina da face da terra, ele destrói os pecadores não arrependidos. Ele tira aquele que tem os olhos inclinados para o mal, os zombadores, os líderes corrompidos e todos aqueles que não aceitaram a sua aliança de Mateus 24:14, Jesus, ele destrói. Então, no fim dos tempos, quando a gente vê Jesus voltando, ele vai restabelecer a ordem social, ele vai restabelecer a segurança. Cara, é um plano perfeito, na verdade, né? Porque antes da grande tribulação, cara, hoje o evangelho tá maravilhoso, né? Que a gente vai pegar a Torre de Babel para pregar o evangelho. O que o ser humano faz? O ser humano, ele quer, pela força do seu braço, estabelecer segurança, estabilidade, futuro. Ele quer garantir essas coisas. Israel vai fazer um pacto com o anticristo para conseguir o templo que ela devia esperar do Senhor. O templo de Ezequiel, ela vai fazer um acordo com o anticristo para poder
construir outro templo que não é o de Ezequiel. O ser humano sempre quer estar à frente de Deus fazendo alguma coisa para garantir. A gente quer sempre um presidente para garantir os direitos dos cristãos. A gente não sabe esperar Jesus voltar. A gente não sabe clamar Maranata. A gente não sabe falar, vem, Senhor Jesus. A gente não lembra que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que têm sede de fome por justiça. A gente não lembra. A gente lembra que a gente precisa levantar alguém que nos represente. Porque a gente quer, pela força do braço, garantir segurança, estabilidade e essas coisas. Qual que é o cenário da grande tribulação? Jesus, ele desata os selos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, destruindo estabilidade financeira, social, segurança, abalando vegetação, destruindo porcentagem de água potável. Deus, ele realmente na grande tribulação vai e abala as estruturas humanas para garantir essas coisas que devemos esperar nele. Mas o que ele faz na sua segunda vinda? Na sua segunda vinda ele restaura. Você não acha uma narrativa perfeita? O homem buscando pela sua própria força, se afastando de Deus. Deus tira literalmente o chão da humanidade, mostrando que ela não é nada. Mas na sua segunda vinda, ele restaura o sistema de esgoto, ele restaura a agricultura, ele restaura a construção. Na segunda vinda, Jesus, ele restaura o governo. Na sua segunda vinda, Jesus, ele restabelece a ordem. Ele começa a discipular as nações a partir de Jerusalém, ele começa a trazer a lei a partir de Jerusalém, e do trono de Jerusalém, todas as nações são ensinadas. Eu acho uma narrativa perfeita. Eu acho um plano perfeito. Cristo restaurando o que o ser humano precisava esperar dele no milênio. Ele construindo isso ao lado dos salvos, dos justificados e dos santos, mediante a sua graça. Por isso o Senhor, versículo 22, redimiu Abraão. Diz a descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Cara, no Evangelho a gente esquece de uma parte muito grande. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem uma parte que a gente ignora feio, que é o povo que Deus criou, a nação que Deus criou, a partir de Abraão. E cara, a profecia termina dizendo: Jacó não será mais humilhado. Eles proclamarão o meu santo nome, reconhecerão a santidade do santo de Jacó, e no temor do Senhor de Israel permanecerá. E olha só que lindo essa conclusão de Isaías. Os desorientados de espírito, eles obterão entendimento. Mas e aqueles que queixam? E os queixosos vão aceitar a instrução do Senhor. Deus, ele vai converter o coração. Aquele que não sabe a direção, aquele que não tem entendimento, vai receber entendimento do Senhor. Aquele que fica queixando sobre as coisas que o profeta, que o mensageiro fala, na verdade vão receber, vão aceitar a instrução do Senhor. Porque é isso que Deus faz quando ele salva e quando ele envia o seu Espírito sobre o seu povo. Então a gente começa uma profecia bíblica com um ai, outro ai, mas finaliza com o Senhor trazendo revelação da sua santidade, revelação da sua face, revelação da sua beleza, clareza, direcionamento, conversão de coração. E é o que nós devemos esperar no fim dos tempos, o Senhor cumprindo todas as suas promessas. Na grande tribulação, durante a correção de Deus, nós devemos ser o povo confiante que continua orando com a certeza de que Deus, no fim de todas as coisas, continua fiel para cumprir o que prometeu para os seus santos profetas, para Abraão, para os seus servos, seus amigos. Amém?
Senhor, obrigado pelo texto profético de Isaías 29. Obrigado, Senhor Deus, pela realidade do fim dos tempos revelada nesse capítulo. Senhor, oramos pela liderança, principalmente a liderança espiritual do seu povo. Oramos para que a liderança do Senhor possa ser santificada todos os dias, possa ser levada pelo Espírito ao lugar do arrependimento. Oramos para que a liderança do Senhor não caia, Senhor, na embriaguez, não tenha suas mesas de reuniões sujas de vômito dos seus pecados. Oramos pela limpeza do seu espírito, oramos para que esses líderes se arrependam dos seus pecados, mas, Senhor, sabemos que ainda eles são pecadores, sabendo que eles vão desapontar. Confiamos e esperamos o Senhor, o líder perfeito, que irá trazer clareza, salvação, reverterá, Pai, cenários caóticos em cenários de glória pela sua presença. Senhor, esperamos a sua liderança, confiamos na sua liderança, oramos, Pai, por revelação da sua palavra. Senhor, tira a cegueira espiritual, tira, Senhor, a surdez espiritual. Oramos para que os profetas vejam seu coração sendo fiéis ao Senhor. Oramos para que o seu povo não se aproxime do Senhor só com lábios e com palavras, mas de coração sincero. Oramos, Senhor Jesus, pedindo que seu Espírito desça sobre o seu povo e nos avive, porque, Senhor, nós não acreditamos que o Senhor vem só uma vez após a conversão, mas que o Senhor vem quando quer, visita quando quer, e precisamos das suas visitas, precisamos do seu poder e da sua obra. Espírito Santo de Deus, vem e desce sobre o seu povo, salva, corrige, converte, nos orienta e nos coloca de novo no caminho, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém.